Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amigo ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva, das edições da Federação Espírita Brasileira. O nosso programa é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando suas perguntas, seus questionamentos, solicitando esclarecimento através dos nossos canais, pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 98486 7633 ou por e-mail estudo@radioriodejaneiro.am.br. E nós ficamos aguardando então o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras às 2h30 da madrugada e aos domingos às 20h50, 10 para as 9 da noite. No nosso site radioriodejaneiro.digital você encontra 4 últimos programas gravados. No YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na nossa playlist, todos os programas gravados. E hoje nós vamos estudar a mensagem número 104 do livro Caminho, Verdade e Vida, que será lida pelo nosso locutor conselheiro João Nogueira. Do livro Caminho, Verdade e Vida, autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, A Espada Simbólica. E Emmanuel se baseia no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 10, versículo 34, quando Jesus diz: "Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada." E comentário de Emmanuel: inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez e, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos, vive a terra sob esses impulsos renovadores, e ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando à morte. No entanto, Jesus é também chamado o Príncipe da Paz. Sim,
Na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Emmanuel sempre nos esclarecendo, nos trazendo palavras de conforto, o que realmente é muito bom para todos nós, né? E ele vai fazer referência no nosso estudo de hoje ao capítulo 10 de Mateus. E é interessante porque Mateus, em vários momentos, mas principalmente neste capítulo, ele nos mostra que nós devemos seguir o exemplo de Jesus, que nós temos que ter lealdade e confiança em Deus. E é comum a gente até ver, né? Deus é fiel. Realmente, Deus sempre foi fiel. Continua sendo. Nós é que temos que ser leais a essa confiança que Deus está colocando para nós, né? Dessa fidelidade. Então, o esforço tem que ser nosso, né? Mateus também deixa claro que o nosso compromisso é com a missão de amor e redenção. Então nós temos que, de alguma forma, desenvolver o nosso amor, amor próprio, amor pelos nossos próximos, amor até pelos inimigos. E esse é um caminho de redenção, que nós temos que estar comprometidos com essa busca de nos melhorarmos, né? E Mateus ainda deixa claro também que nós devemos viver a nossa vida de fé, ou seja, ter certeza de que tudo que Jesus nos passou é verdade, que é o caminho. Ele ainda nos fala da coragem. Nós temos que muitas vezes ter coragem para enfrentar os obstáculos. E o maior obstáculo está dentro de nós próprios. Então, como é difícil, às vezes, a gente é muito corajoso para fora, mas quando a gente se volta para dentro, como é difícil, né? E Mateus ainda deixa claro que, além da coragem, nós temos que servir em nome do Evangelho. Então, nesse caso aqui, é bem interessante que nós tivemos, agora nessa semana ainda, as Olimpíadas da França, de Paris, né? E aquela jovem menina de 16 anos, no skate, ficou em segundo lugar, né, com a sua medalha de prata. E foi proibido fazer qualquer comentário com relação à religião. E ela, na linguagem dos sinais, ela coloca para o mundo inteiro ver, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E está arriscado até perder a medalha, mas ela demonstrou exatamente o que é a coragem do cristão. Hoje nós não vamos mais para o circo, né, dos horrores de Roma, com os animais, né, destruindo as pessoas, mas fazendo aí uma breve comparação, a gente vê que hoje existem outros obstáculos que a gente precisa ter coragem de vencer. E uma delas é: eu sou cristão, eu tenho que revelar que eu sou cristão, né? Eu não posso negar Jesus de maneira nenhuma. Senão, onde é que está a minha fé? E a minha coragem? Então, numa das passagens, Jesus vai lembrar, né, que aquele que negar a ele próprio diante dos homens, ele também vai negá-lo diante do Pai. Então, Mateus aqui deixa isso muito claro para nós, né? E é interessante que esse capítulo ele começa com um relato, né, em que Jesus chama os seus 12 discípulos e dá poder para cada um deles sobre os espíritos imundos,
para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então, o que Jesus já vinha fazendo, ele permitiu que os apóstolos também fizessem. Então, os apóstolos saíram para divulgar o Evangelho e, ao mesmo tempo, fazerem desobsessões, né? Tirarem, afastarem aqueles espíritos que perturbavam as pessoas, né? E curaram muitas enfermidades. Então, quando Jesus os envia, ele ordena dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizei: é chegado o reino dos céus. Então é interessante que Jesus, quando começa a divulgação do seu evangelho, ele manda os 12 discípulos buscarem as ovelhas perdidas de Israel. Quem são? São aqueles hebreus que seguiam a doutrina mosaica, mas que de alguma forma se perderam por diversos motivos. Então, esses tinham que ser evangelizados primeiro. Por quê? Porque eles já tinham a noção do Deus único, eles já seguiam os mandamentos, embora alguns não estivessem seguindo, mas já tinham o conhecimento. E lembrar que é chegado o reino dos céus. Se eles estavam esperando o Messias chegou. Então, a primeira tarefa dos 12 apóstolos era exatamente esse: chegar até as ovelhas perdidas da casa de Israel, divulgar, curar, né, e expulsar aqueles espíritos que estavam perturbando. Na época o termo era esse mesmo, expulsar. Hoje nós fazemos o que a gente chama o atendimento espiritual. Então a gente procura ouvir esses irmãos que estão em sofrimento, que estão perturbando outros irmãos. A gente tenta orientá-los, né? Passa informações, tenta sensibilizar, né, cada um deles para que eles possam mudar a sua maneira de agir, né, e libertar aqueles irmãos que estavam sendo obsidiados. Jesus ainda diz para os apóstolos: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. E nós sabemos perfeitamente de que esses dons foram colocados para nós de graça, não podemos cobrar. E não é só cobrar em dinheiro, tem pessoas que usam a sua mediunidade para cobrar, livre-arbítrio, mas nós sabemos que não deve, porque nós vamos ser julgados por isso, vamos prestar contas. Então nós, na casa espírita, nós não podemos cobrar. E não é só de dinheiro, nós não podemos ganhar presentes, nós não podemos ser exaltados diante dos demais, né? Fazer propaganda, o fulano é o melhor médium da casa e tal. Isso é muito perigoso porque trabalha a nossa vaidade. E nós não estamos preparados, e Jesus deixou muito claro: dai de graça o que recebeste de graça. Jesus ainda diz aos apóstolos: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operar de seu alimento. Naquela época você não poderia carregar coisas de valor, né? Porque você ia ser alvo dos assaltantes. Até hoje, né? Você vai para a rua e, se você demonstra posses de alguma coisa, vai estimular a cobiça de outros e você pode ser atacado, né? Como a missão era muito nobre, você não podia perder a missão, né? E Jesus ainda diz: em qualquer cidade, aldeia que entrarem, procurai saber de quem ela seja digno e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, torne para vós a vossa paz.
E se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Então Jesus está nos dizendo o seguinte: procura as boas companhias, aquelas pessoas dignas, aquelas que praticam o bem. E aí sim você vai até elas, vai divulgar o Evangelho para que elas se reforcem na sua fé. E aqueles que não nos receberem, a gente retorna, não vamos desejar mal. Mas aquela paz que a gente levou, a gente traz conosco para ser mais útil lá na frente, quando encontrarmos alguém que queira aceitar essa paz, né? Quando ele diz sacudir o pó dos vossos pés, ou seja, não traz nada daquele ambiente para você, nem palavras e tal, nem a poeira do sapato. Então, como é importante, né, essa colocação. Entrega a Deus, não se incomode. Vai chegar o momento que eles vão ser sensibilizados também. E Jesus deixa claro: envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Então é importante, nós não podemos ser ingênuos. Se você vai para uma área ou para um grupo onde está cheio de serpentes aqui, pessoas que praticam o mal, você não vai se enfiar no meio lá, se colocar, de certa forma, em risco. E você tem que ser inofensivo, né, como a pomba. Também não vai agredir quem quer que seja. Então, se afasta, sacode a poeira dos pés e continua a sua caminhada. Em algum momento você vai encontrar aqueles que vão querer ouvir. E mais adiante, Jesus também alerta, né, para ficar acautelai-vos, né? Tenham cautela, porque vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. Aqueles que não concordam vão te perseguir. O exemplo que eu dei da menina lá, na Olimpíada, vai ser perseguida, infelizmente, mas ela vai ter uma prova grande, mas ela, com toda a sua juventude, ela tem forças e que ela consiga realmente persistir e não negar Jesus, porque é isso que vão tentar fazer dela. O que é mais importante, a sua carreira de atleta ou o reino de Deus que foi prometido? Então, ela vai passar por uma prova difícil. Vamos orar por ela e por todos aqueles que estão à sua volta para ajudá-la na caminhada, para que ela não fraqueje. E isso que eu estou falando para ela é para todos nós, porque todos nós estamos sujeitos. Jesus já nos avisou, não é? E mais à frente, Jesus diz: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então, realmente, nós somos sinais, né? Nós somos intérpretes, porque aquele que crê fala aquilo que o Pai quer que fale e vai divulgar, né? E Jesus nos diz: seremos odiados por causa do nome dele, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós sabemos que nós vamos sofrer, mas nós não podemos negá-lo jamais, porque na hora do maior sacrifício ele nos deu o exemplo. Ele não vacilou, ele aceitou o sacrifício maior que pode existir na terra. Ele aceitou e nos deu o exemplo. Então nós temos que seguir. E mais à frente ele diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então nós sabemos que as lesões vão acontecer no nosso corpo físico, na nossa moral, vão nos caluniar, vão fazer tudo para colocar cada um de nós em má situação diante da sociedade. Mas aqueles de nós que perseverarmos, vamos ter o reino dos céus nos aguardando. Isso é importantíssimo. E aí nesse capítulo, nesse versículo 32, Jesus nos diz claramente: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus.
Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então Jesus deixa muito claro o exemplo dele para nós, da coragem, da fé, da perseverança e jamais negar ao Mestre. E o Emmanuel, quando nos traz esse capítulo 10 de Mateus, com o versículo 34, que eu acabei de ler, ele nos lembra, que muitas pessoas leem o Evangelho e ficam perturbadas com essa afirmativa, porque a visão do homem é que a paz quer dizer ficar sem fazer nada. Vou me aposentar, não vou fazer mais nada. Vou ficar vendo televisão, vou ler jornal, vou jogar carta ali na praça, enfim, fofocar com as vizinhas e por aí vai. Mas não é nada disso, nós temos que continuar trabalhando, nós temos muita coisa para fazer, no mínimo continuar sendo testemunha de que Jesus nos ensinou daquilo que nós aprendemos. Então, essa paz a gente tem que buscar não é do lado de fora, mas sim na nossa luta regeneradora. Essa espada quer dizer um símbolo de que eu me conheço, e que dentro de mim eu sinto que Deus existe, que Ele está dentro de mim. Para que eu comece essa batalha comigo mesmo, me aperfeiçoando. Então, essa instalação desse combate é que vai trazer a redenção da terra. Eu não vou mudar os outros, eu tenho que mudar dentro de mim. Eu não tenho que ficar preocupado com o outro, eu tenho que ajudá-lo, mas eu vou transformar a mim mesmo. Então, desde esse momento, a batalha agora não tem mais sangue. Então essa espada é um símbolo de luta, mas é uma luta de paz, que nós estamos destinados à nossa iluminação. E ele mesmo deu o testemunho. Então, o Emmanuel nos lembra, que aqui na Terra nós temos vários impulsos renovadores. E aqueles que dormem, ai deles, porque estranhos ao processo santificante que eles estão. Essa vida da matéria, ela, em algum momento, ele vai ter que despertar. Então nós temos que estar atentos, Aquele que buscar a mentirosa paz da ociosidade se desvia da luz, foge da vida e se precipita para a morte. No entanto, Jesus também é chamado o príncipe da paz. Então Emmanuel nos diz, não há nada errado quando Jesus fala para nós que ele trouxe a espada, que ele não trouxe a paz, mas trouxe a espada. Porque ele é o príncipe da paz verdadeira. E Emmanuel conclui, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Então, ele é o exemplo. Quando nós conseguimos vencer a nós mesmos, seguindo o exemplo de Jesus, ele estará conosco. E aí ele diz, nas situações mais perigosas na terra, nele nós vamos encontrar a serenidade inalterável. Então Jesus está sempre lá tranquilo, nos protegendo, só esperando que a gente retorne para o seu seio. E Jesus então começou o combate de salvação para a humanidade e representa ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Então o Emmanuel deixa muito claro que Jesus começou a mudança da humanidade há mais de 2000 anos e ele está sempre junto a nós,
sustentando a paz para os homens bons e sinceros. Então, sejamos bons seres humanos, né? Bons homens, boas mulheres, sejamos sinceros conosco mesmo, mas principalmente com Deus. Podemos enganar o mundo inteiro, mas jamais vamos nos enganar ou enganar a Deus. Então, que a nossa espada seja aquela que nos faz cada dia melhor e a gente pode realmente dizer: eu sou um discípulo de Jesus. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.